fazendo com que a nossa fé se torne cada vez mais forte. Lemos, ouvimos, estudamos a palavra de Deus. Agora, transfiguração. Transfiguração. Manifestação do poder de Deus. Vamos meditar sobre esse texto que acabamos de ler no nosso Evangelho de hoje. Pode ser. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra transfiguração, segundo o nosso dicionário, diz que significa tornar-se irreconhecível ou mudar de figura. É isso que significa a palavra transfiguração. Todos aqui já devem ter visto alguma vez, ou pelo menos ouvido falar naquele programa do Gugu, do táxi do Gugu, aonde ele colocava um bigode, uma peruca, alguma coisa e se disfarçava, pegando um cliente, andando pelo caminho, falando, e lá no finalzinho só que a pessoa descobria quem é que era o motorista famoso que ali estava. Assim, muitas pessoas usam máscaras para se disfarçar. Outros, principalmente quem foge da polícia, fazem cirurgias plásticas. Outros por causa de acidentes ou até por uma questão estética. No carnaval se usa muita máscara. Algumas para ridicularizar, outras para homenagear. O texto que nós acabamos de ler no Evangelho de hoje trata da transfiguração de Jesus. Não tem absolutamente nada a ver com tudo isso que comentamos até agora. A transfiguração de Jesus é a manifestação da glória de Deus. Jesus está no monte com alguns discípulos e ali ele se transfigura diante deles. E aparece Moisés e Elias. E o próprio Deus, com a sua voz, diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. A ele ouvi. É o Pai testificando que esse Jesus que ali está é o cumprimento de todas as profecias, do qual Elias, ali é o representante, Elias foi levado numa carruagem de fogo aos céus. Este Jesus é o verdadeiro Deus, o Messias, para quem todas as leis apontavam. E ali está Moisés, o grande representante da lei, e quando morreu o próprio Deus o sepultou. E eles estão transfigurados. Ou seja, Deus abriu uma janelinha no céu para que os discípulos pudessem ver como era bonito. O texto do Evangelho diz que ninguém poderia lavar a roupa daquela maneira. Eles estavam vendo roupas brilhantes, pessoas brilhantes, Jesus manifestando a sua própria glória. Elias e Moisés, a glória que o Pai lhes havia dado, pois agora estavam santificados, estavam puros, assim como nós também seremos quando estivermos no céu. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, lá ele diz assim: num abrir e fechar de olhos, num momento, quando a última trombeta soar, todos estaremos diante de Deus. E então os cristãos serão revestidos de, palavrão grande aqui, incorruptibilidade. Ou seja, esse nosso corpo que é corruptível, que é pecador, que é defeituoso, será feito como foi feito o corpo de Moisés e Elias. Ficará translúcido, será purificado, será um corpo eternamente limpo pela glória de Deus no novo céu e na nova terra. E agora eu pergunto: é essa de fato a nossa grande esperança? É isso que de fato nós aguardamos?
Ou será que muitas vezes nós queremos mesmo ficar aqui? Queremos mesmo afastar essa ideia de morte, porque nós, na verdade, nos prendemos demais às coisas terrenas, às coisas passageiras e até os prazeres da carne, e não queremos saber dessa nova vida. Será que muitas vezes não é assim? Queridos irmãos e irmãs, hoje, o dia em que a igreja lembra a transfiguração do Senhor e a demonstração do seu poder, da sua autoridade, da sua verdade. Lá fora, o mundo comemora o carnaval, a festa da carne, que é exatamente o contrário da transfiguração, porque Cristo aproxima de Deus, o carnaval afasta de Deus. Cristo veio para nos tirar das trevas para a luz. O carnaval veio para aumentar as trevas através do pecado. Cristo veio para transformar as mentes e os corações. O carnaval veio para poluir as mentes e sobrecarregar de pecados os corações. Cristo veio para dar felicidade e liberdade eterna. O carnaval veio para satisfazer desejos passageiros, prazeres e paixões carnais. São muitos aqueles que não admitem que o carnaval é coisa para incrédulo, ateu e hipócrita. E alguns dizem, não, é só uma brincadeira, é uma festa como qualquer outra. Inclusive, eu vi no noticiário essa semana que existe uma escola de samba lá em São Paulo que é comandada por dois padres. E eles terminaram a missa, foram correndo lá, comandaram o espetáculo. Ao entrevistar, eles disseram, não é só uma brincadeira. Brincadeira cheia de mulheres quase nuas, brincadeira com muita folia, com muito prazer, com muita droga, com muito sexo, uma brincadeira que tem um homenageado. E o homenageado é Satanás. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos dizendo que no carnaval, que é só no carnaval que se contamina, que só o carnaval é pecado, que só o carnaval destrói as almas, que só o carnaval traz tentações. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que o carnaval é o ponto marcante, onde se reúne todo tipo de pessoas para praticar atos libertinos. É uma festa que foi criada para o pecado sexual, para saciar os prazeres da carne. Muita folia, muita bebida, muitas drogas e muito sexo. É uma festa na qual se planeja e se programa o pecado. É onde já se fica programando há um tempo. Quando chegar o dia, como diz a música, eu vou tomar um copo, não me sopar, ou beber, cair, levantar, cheirar, fumar, beijar muito. Se planeja, se programa o pecado, se vive o pecado. Não é o carnaval que destrói, mas na verdade são pessoas destruídas pela ilusão, amor aos vícios, práticas imorais, que se unem, mostrando sua igualdade na maneira de pensar, de agir, de ser na festa do carnaval. E claro que esses dias ajudam a convencer alguns que estão indecisos ou fracos e que também acabam cedendo à concupiscência da carne, dos olhos, dos ouvidos. É a vitória da carne, é a derrota do espírito. Como eu falei, é uma festa para Satanás. E quem faz um acordo com Satanás, uma aliança com Satanás, mesmo que seja por poucos dias, vai colher as suas consequências. Queridos irmãos e irmãs, durante o ano todo existe prostituição,
vícios. Mas nesses dias bate na consciência aquela desculpa: poxa, mas todo mundo faz, eu nem posso. Mas se todo mundo vai dar uma espiadinha, fazer uma brincadeirinha, por que eu não posso? É só colocar uma máscara. Foi por isso que surgiram as máscaras na Itália, na Idade Média, para que não se conhecesse quem era nobre, quem era plebeu, e quem estava ficando com quem. Com a máscara, a pessoa acha que ela pode dizer: não fui eu. Não tem provas. Como o nosso governo gosta de fazer: não fui eu, não tem provas, nós não tem nenhum recibo. O recibo do pecado está assinado na alma. E essa é uma prova contundente. Quando se analisa atitudes tomadas no carnaval, não se está analisando só 3 ou 4 dias de folia, mas se está percebendo de fato o que vai no coração, o que vai na mente das pessoas que ali estão. Por isso o nosso texto da transfiguração, ele não se limita a mudanças físicas, ele não se limita a mudanças terrenas, mas ele trata de uma mudança provocada pelo Espírito Santo na vida do homem, na vida do cristão verdadeiro. Pedro, Tiago e João, eles não se alegraram porque viram a fantasia de Jesus, ou seja, a roupa translúcida de Jesus, Moisés e Elias. Aquilo os assustou, mas eles se alegraram porque eles ouviram a voz do Pai confirmando que Jesus de fato era o verdadeiro Deus dos céus. Eles se alegraram porque eles ouviram a voz do Pai dizendo: este é meu filho querido, a ele ouviram. E eles ouviram, e eles não podiam mais ficar naquele monte, e eles desceram daquele monte, porque o Evangelho deve ser pregado, o reino estabelecido, o serviço do reino deve ser feito, porque há muitos necessitados, fracos, aflitos, pecadores, que precisam do nosso amor, do nosso auxílio, do Evangelho da salvação. A transfiguração ela é importante porque ela nos aproxima de Deus, nos mostra como será a eternidade na presença de Deus. O carnaval, ao contrário, não é importante. Ele não aproxima de Deus, ele aproxima de Satanás. E ele não admite que o Evangelho seja pregado, que o reino seja estabelecido, que o serviço do reino seja feito, que os necessitados, fracos e aflitos sejam alcançados pelo amor cristão. Além disso, o carnaval ele traz desperdício, ilusão, ressacas, doenças, gastos, muita gravidez não planejada. Por isso que o que sobra depois da quarta-feira de cinzas é lixo nas ruas, no corpo, na alma, nas consciências pesadas por causa de alguma gravidez que não foi planejada. Queridos irmãos e irmãs, eu volto a afirmar como em qualquer festa sempre há um homenageado. O carnaval também, através da homenagem da carne e da abundância do pecado, homenageia Satanás. Poxa, pastor, mas o senhor está pegando muito pesado. Alguém poderia dizer. Eu quero ler o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, versículos 4 a 14. Lá diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o fruto da carne, ele dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o fruto da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós.
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que habita em vós. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver pela carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificastes os feitos do corpo, então certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que a lembrança da transfiguração do nosso Senhor nos fortaleça a fé, nos faça brilhar desde agora, para que o brilho da glória de Deus nos ilumine já aqui, uma visão da eternidade, para brilharmos sempre com Ele no céu. Que aproveitemos esses dias em que lá fora se faz uma grande festa para o pecado, para nos concentrarmos, orarmos mais, lermos mais a palavra de Deus e reafirmarmos o nosso pacto, a nossa aliança com Deus, sendo fortalecidos na fé, na esperança e no amor através do Espírito de Deus. Vamos seguir o conselho de Deus, ouvir a Jesus e seguir. A escolha é de cada um.